Olá, é, esse vídeo é para apresentar a disciplina Arte Contemporânea e Política, que faz parte do inventário da Ciência Política, do Departamento de Ciência Política da UF, e é uma disciplina única, né, no inventário da Ciência Política Nacional, pelo menos até onde eu tenho notícia, e já foi oferecida algumas vezes. É, e esse ano, né, a ideia é discutir a relação entre uma certa literatura e algumas exposições que a gente possa fazer com a turma. Esse ano, então, a disciplina já começou, a gente está indo para o terceiro encontro, se eu não me engano, e ela vai até meados de julho, final de julho para agosto. E também ela é aberta, né? A universidade é pública, a UF é aberta. Quem tiver interesse, quiser direções, né? É só me pedir. Vai ser um prazer recebê-los. E para começar então a falar sobre a disciplina, as leituras que a gente vai fazer, eu quero justificar um pouco as escolhas, né? E a escolha principal foi acompanhar então o debate do Lukács, ou Lucas, dependendo de como vocês preferem pronunciar, sobre o expressionismo. Esse debate ele é muito interessante, ele mobiliza uma série de filósofos contemporâneos interessantes, argutos, que se dedicaram à estética, e a ideia é trazer essa discussão para falar sobre arte contemporânea brasileira. Sobre arte contemporânea e sobre arte contemporânea brasileira. Então essa disciplina ela tem um duplo estatuto. De um lado, oferecer uma introdução à arte contemporânea, né, essa ilustre desconhecida. Então falar sobre a especificidade da arte contemporânea, marcar possíveis distinções com relação à arte moderna, tratar, né, de artistas contemporâneos brasileiros que tenham trabalhos que possam nos servir, né, para as discussões que a gente quer fazer, e ao mesmo tempo uma leitura, um conjunto de leituras teóricas, né, sobre estética e às vezes sobre arte contemporânea, mas nesse caso textos que foram escritos na primeira metade do século XX, basicamente, e levar esses textos então para discutir o nosso mundo, nosso universo. E aí a minha escolha por essa leitura do Lukács se deve ao fato, primeiro, que eu tenho um apaixonamento grande pela obra dele, né? Ele é um pensador marxista húngaro. A obra dele é muito sofisticada, muito bonita, e eu me interesso, sobretudo, pela juventude até esse momento em que ele pré-guerra, né? Que são esses textos dos anos 30, são que a gente vai discutir. E parte dessa discussão pode ser encontrada de maneira variada, primeiro nessa edição aqui, que foi feita pelo Carlos Eduardo Jordão Machado, chamado Debate sobre o Expressionismo, que é um livro dele, né, eu acho que foi a tese dele. E no final dessa tese há apêndice com algumas traduções e traduções desse debate. Então, traduções do textos do Lukács, textos do Ernest Bloch, traduções do Brecht, traduções do Walter Benjamin, e se eu não me engano, aqui também tem uma tradução do Adorno. Todas elas discutindo esse texto, essa maneira como Lukács vê o expressionismo, a crítica dele ao expressionismo e a defesa dele do realismo. E uma outra fonte, né,
que pode ser utilizada, mas aí não em língua portuguesa. É uma edição feita pela Verso Books, chamada Aesthetics and Politics, que tem alguns textos diferentes desse da edição do Carlos Eduardo Jordão Machado. E, não menos importante, também é uma ferramenta relevante para essa disciplina, né? Que é um site chamado marxist.org, em que muita coisa pode ser encontrada, inclusive os textos, parte dos textos desse debate. Curiosamente, o texto mais importante desse debate, que talvez seja o primeiro texto do Lukács, é um texto que não está em nenhuma dessas coletâneas, que se chama Gênese e Decadência do Expressionismo. Tá? Há uma versão desse texto no marxist.org, e o segundo texto, que também é um dos mais relevantes sobre esse debate, chama-se O Grande Hotel Abismo. Depois desses dois textos, né, que nós não encontramos em coletânea, mas encontramos na internet, nós então vemos o texto do Brohr sobre o Lukács, criticando a posição do Lukács sobre o expressionismo, sobre o realismo, e depois essa sequência de debates que se seguem, todos discutindo a tese do Lukács. E aí, curiosamente, tentando me cercar um pouco mais dessa discussão, dá para perceber que o Lukács fica numa posição muito injusta, né? O principal texto dele, que é o texto mais delicado, sofisticado, discutindo teses, é um texto que não entra nessas coletâneas. Então, entra o texto, digamos assim, mais combativo, mais situacional, mais, digamos assim, política cultural, em que é um texto em que ele traz discussões muito importantes sobre o realismo, mas também enuncia teses que não fazem sentido, pelo menos não na intensidade em que ele manifesta, se não cotejadas com esses outros textos, né? Então, a impressão que se tem a partir dessas coletâneas, e é isso que a gente está tentando desafiar um pouco nessa disciplina, é que essas coletâneas acabam mostrando o Lukács um pouco como uma revista do realismo soviético e insensível, né, à arte moderna, sem compreender a especificidade do expressionismo e sem compreender a especificidade da arte do final do século XIX, até a primeira metade do século XX. E, então, o pinta, né, de uma forma bastante dogmática. O texto do Carlos Eduardo Jordão Machado, no texto da tese dele, ele faz uma discussão em que essas coisas são contextualizadas, mas na escolha de textos, no fim, Lukács só apanha e apanha de uma forma relativamente injusta, me parece. E é interessante o lugar desse debate para discutir a arte contemporânea brasileira, pelo menos pelo que me parece, é que boa parte desse debate concerne a percepção do vínculo entre arte e vida material, né? Luta de classes, exploração, dominação, e é significativo, né, perceber como que no debate brasileiro, salvo raríssimas exceções, parece haver uma dissociação, um distanciamento, até um desgosto forte entre leitores do pensamento marxista, leitores de Marx, e dinâmicas ligadas, por exemplo, à arte que dita, né, por assim dizer, identitária, né? Uma arte que aborda temas diretos ligados à negritude, ou aborda temas diretos ligados à comunidade LGBTQIA+, temas relacionados
aos povos originários, né, da América, os indígenas no Brasil e na América. Então, curiosamente, parece haver algum mal-estar dessas duas discussões, né? Em que, de alguma maneira, a ideia de que os oprimidos são uma classe só e devem se organizar enquanto uma classe só. Então, essa arte é uma arte que deveria expressar esse sentimento de unidade. E, por outro lado, a crítica, né, de que esse estilhaçamento atrapalharia esse sentido de unidade necessário para estabelecer algum tipo de confrontação ao capitalismo. E, do outro lado, grupos reivindicando que não há uma contradição entre uma coisa e outra, né? Curiosamente, Lukács seria lido na chave daqueles que defenderiam, então, uma arte próxima, né, da dinâmica material proletária, e nesse sentido poderia ser lido como um dos que dogmaticamente se colocam contrários à arte dialogar de maneira direta com questões específicas ligadas à dominação de classe, à dominação cultural e coisas dessa natureza. E o que eu acho que essa leitura que nós vamos fazer pode mostrar é que não é propriamente o lugar que Lukács ocuparia, né? Fazendo esse esforço com um certo teor anacrônico, né? Parece que o tipo de realismo que o Lukács defende, ele comporta muito bem, pelo menos a meu juízo, essa composição entre a relação material e relação material, luta de classes, a elaboração de uma arte que seja vinculada, né, às classes trabalhadoras e, ao mesmo tempo, formas artísticas que tematizam vínculos intrínsecos, vínculos estreitos, né, entre esferas diferentes dessa mesma classe, ou até mesmo formas de organização social que se dão em paralelo, oferecendo alternativa, então, ao modo pelo qual a vida econômica produtiva acaba se estabelecendo. E para fazer essa discussão não ficar excessivamente esfumaçada, né? Nós vamos, então, fazer algumas visitas a galerias, museus, espaços expositivos e levar essa discussão para discutir, então, o trabalho desses artistas. Nós já fizemos uma visita inicial, que possivelmente nós vamos refazer, que foi ao pavilhão em São Cristóvão do Maxwell Alexandre, que é um artista contemporâneo brasileiro, carioca, crescido na Rocinha, salvo meu engano, e que é bastante jovem e que possui um trabalho profundamente interessante e que não parece destoar propriamente das preocupações que o Lukács tem com relação ao fazer artístico, né? Uma das preocupações fortes, né, é que o expressionismo, tal como ele foi elaborado no século XIX, no início do século XX, ele é profundamente disponível à captura fascista, né? Ele diria o Lukács. A ideia de que a arte deve mostrar sentimentos mais sinceros, independentemente do vínculo dela, desses sentimentos sinceros com a vida material, teria uma disponibilidade à captura pelo fascismo, e Lukács dá indicações de momentos em que isso foi feito. E não é difícil perceber isso no nosso contexto. E nesse sentido, dá para perceber que o trabalho do Maxwell, né, ele se compõe com essa dificuldade de ser capturado do ponto de vista subjetivista,
e ao mesmo tempo em que é um trabalho em que tematiza-se questões relacionadas de maneira prioritária à condição de exploração das pessoas negras no nosso contexto, né? E além dos gestos que se compõem com o trabalho dele, que fazem parte da obra dele, como por exemplo o debate em torno, né, de Inhotim, do pavilhão de Inhotim, e, e a fabricação, né, de uma obra de espaço expositivo em São Cristóvão, que é um bairro, né, que tanto sofreu e que porta uma ferida narcísica, que é o incêndio do Museu Nacional. Então, dá para perceber a composição material desse artista com questões que são relevantíssimas, né? Uma delas, por exemplo, pelo menos no que diz respeito ao efeito, né? Fugir da beleza produzida pela miséria criada pela exploração do minério, né? Em Minas, por exemplo, e levar uma participação econômica significativa para um bairro que, apesar do passado, apesar de trazer uma boa parte da nossa bagagem cultural e da nossa ferida narcísica contemporânea, né, de ter toda essa bagagem incendiada, também é profundamente bonito e arborizado e, ao mesmo tempo, atravessado por vias de carros e ruídos constantes. Ao mesmo tempo, um gesto relativamente incomum na arte contemporânea brasileira, né? Esse de viabilizar um espaço de frequentação numa região em que a arte contemporânea não tem se preocupado em estar presente, né? E então essa ideia, né, de conjugar essas leituras do Lukács, o debate no qual ele esteve, tentar desfazer essa possível polaridade entre o trabalho que o Lukács faz, a maneira como ele viu o elemento negativo do expressionismo, a defesa dele de um certo realismo e uma possível polaridade entre uma arte socialmente engajada contra uma arte em que elementos mais particulares, né, de grupos sobressariam, né, essa possível identidade trabalhadora, né, e, no certo sentido, dissolver essa dualidade a partir da maneira como o Lukács enxerga o realismo. Então essa é a proposta, né? Estão todos convidados, eu espero que o curso funcione bem, nós temos um grupo muito bom, interessado, e então esse é o convite. A agenda de exposições que nós vamos visitar ainda não está feita, né? Ela está se dando conforme a disciplina está acontecendo, mas nós já temos mais ou menos uma conversa para visitar a coletiva que está no mar, que é um defeito de cor, que também é interessantíssimo e que acho que pode se conjugar também com essas leituras que nós estamos fazendo sobre o debate sobre o expressionismo na obra do Lukács. Obrigado. Tchau, tchau.